Fala galerona, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para mais um vídeo e hoje eu vim falar sobre um assunto que surgiu lá no Instagram, no meu perfil. Se você não me segue, pode me seguir. Vou deixar aqui o user aqui para vocês me seguir, tá bom? E é um assunto sobre como evangelizar, né? Como falar de Cristo para as pessoas que tu ama. Eu sou tímida, não tenho jeito, não tenho prática. Então eu vim dar uma pincelada nesse assunto e se você tiver interesse, comente aqui embaixo que eu posso trazer mais. Inclusive, antes de continuar, se inscreva no canal, curta e compartilhe que isso ajuda muito. Assim, sobre evangelizar, é basicamente ser Cristo, é falar de Cristo Jesus, é falar das verdades de Deus. Só que não torne isso um evento, um momento assim, mas tenha um estilo de vida. Ou seja, é evangelizar sendo a melhor amiga que tu pode ser, a melhor filha que tu pode ser, a melhor irmã que tu pode ser, sabe? Se na tua casa te xingar, te ofender, não aumenta o tom de voz, não retruca, muitas vezes fica em silêncio, sabe? Eles vão ver no teu comportamento, na tua maneira de falar, Cristo Jesus. Né? É aquela coisa, falar ensina, mas o exemplo arrasta. Então se você quer trazer pessoas para Jesus, seja Jesus. Se você vive o evangelho, se você vive o cristianismo, é inevitável que as pessoas percebam essa mudança em você. Agora, não queira falar daquilo que você não vive, daquilo que você não acredita fielmente, de verdade. Conheço muitas jovens que elas não são convictas na verdade de Cristo, sabe? Elas só vivem aquilo que lhes agrada, aquilo que lhes convém, mas elas não são convictas na verdade de Deus, elas não permanecem firmes na rocha que é Jesus. Então é óbvio que elas não vão conseguir falar de Jesus porque elas não vivem Cristo. Mas se você viver Jesus, se você viver a palavra, praticar a palavra, você vai começar a dar os frutos do Espírito Santo. A tua história vai começar a ser renovada, o teu caráter vai ser transformado, a tua mente vai mudar, a tua mentalidade, a tua maneira de enxergar as coisas irão mudar. Então as pessoas vão perceber na maneira como tu trata elas, na maneira como tu fala com elas. Eu nunca me esqueço de um momento onde uma senhora, eu tava no ônibus com ela, e aí eu me levantei, dei lugar para ela, porque ela é prioridade, é uma senhora idosa. E depois disso, eu desci do ônibus com ela, eu ajudei ela a descer e fui com ela conversando numa boa. Até que num determinado momento, ela olhou para mim e disse: "Tu é cristã, né? Por conta do teu jeito eu percebi." Ou seja, eu não precisei falar de Jesus, eu já evangelizei aquela senhora. Porque falar de Jesus, mostrar Jesus é na prática. Se você acha difícil, pensa comigo. Como é que os missionários no mundo todo evangelizam, principalmente naqueles países que eles não podem falar de Jesus senão serão mortos? Tem países aí que se você falar de Jesus na rua, você é morto, é decapitado. Então você não pode falar Jesus, você não pode mencionar sobre isso. Mas no comportamento, na maneira de se comportar, de se portar em um ambiente ou com determinadas pessoas, numa determinada circunstância, você vai liberar o perfume de Cristo no ambiente. E as pessoas, elas vão sentir, elas vão perceber que tem algo diferente em você e elas vão querer essa luz que tu carrega. Elas vão querer viver a verdade que tu carrega. Mas se você quer falar de Jesus, se você quer abordar as pessoas, comece ouvindo elas. Comece perguntando como elas estão, como está o coração delas. Comece a ouvir a dor delas. Comece a se importar com as coisas que são importantes para elas. Começa a conviver com aquela pessoa que é rejeitada, aquela pessoa que é desprezada. Jesus andou com os mais improváveis. Ele escolheu 12 pessoas que ninguém escolheria. Ele escolheu Mateus, que era um cobrador de impostos. Isso gerou muito murmúrio na hora, porque cobradores de impostos era como se fosse um político corrupto no seu país. E Jesus escolhe justo um cobrador de imposto para ser seu seguidor, seu discípulo. Jesus chama um pescador
que fede a peixe, que é teimoso, que é birrento, que é cabeça dura, que é Pedro, né? Que é Simão, né? Que ele muda o nome de Simão para Pedro. Ele chama justo Simão, a pessoa que talvez ninguém escolheria por ser uma pessoa difícil de lidar. Mas Jesus, ele via o melhor nas pessoas. Ele não olhava para a aparência. E assim deve ser nós. A gente não deve julgar as pessoas pela aparência. Não devemos ser aceptivas, sabe? E a gente não deve, em momento algum, negociar a nossa fé. Muitas vezes, amigas minhas queriam que eu negociasse princípios e eu não negociei. Elas me odiaram, falaram mal, muitas se afastaram, mas depois de um tempo elas vieram se aproximando, vieram pedindo conselhos, vieram pedindo ajuda, porque elas viram que eu verdadeiramente sou fiel a Cristo e que Cristo está comigo. Não é só uma fala bonitinha, uma frase bonita na bio do Instagram, é uma realidade na minha vida. Sabe, deixe as pessoas verem a realidade de Cristo na tua vida. Sabe, permita que as pessoas estejam próximas a você e vendo e ouvindo o que está acontecendo na tua vida. Compartilha com elas. Compartilhe aquilo que Cristo está fazendo na tua vida e na tua família. Eu não estou dizendo para você não ter prudência, de você saindo expondo tudo. Não. Tem que ter prudência. Tem muita gente invejosa, muita gente que não quer o teu bem e tu deve guardar a tua vida e a vida da tua família. Mas permita que elas vejam Cristo no máximo do limite que elas podem ter acesso na tua vida, sabe? Deixe ela sentir o aroma de Cristo na tua vida. Deixe ela ver o esplendor de Cristo na sua vida. Deixe elas perceberem a majestade de Cristo sobre a sua vida e de sua família. Quando for evangelizar, fala para as pessoas, fala para elas aquilo que você conhece de Jesus, aquilo que você teve acesso em Cristo, na palavra. Sabe, não queira inventar moda, não queira dar uma aula de teologia. Essa pessoa precisa de salvação, ela precisa de um abraço, ela precisa de um carinho, ela precisa de comida na mesa, ela precisa de uma vaga de emprego, ela precisa saber que Deus se importa com os detalhes dos sonhos dela, que Deus se importa com a vida dela. É disso que ela não precisa de uma aula de teologia, ela só precisa que alguém, muitas vezes, pare e escute ela, pare e demonstre amor com ela, um amor que não quer nada em troca, só fale daquilo que você conhece, fale, sabe, deixa a conversa fluir, não fique tão apressado. E outra coisa é que a gente precisa entender uma coisa, o evangelho, quando ele está totalmente conectado à nossa identidade, à nossa essência, acontece de uma maneira muito natural. Mas quando a gente vai evangelizar com o propósito de falar de Cristo, a gente não deve se apoiar na força do nosso próprio braço. A gente não deve se apoiar no nosso conhecimento das Escrituras, mas depender do Espírito Santo. Porque Jesus mesmo disse, eu vou, mas eu enviarei o auxiliador e ele lhes ensinará todas as coisas. Ou seja, é o Espírito Santo que vai nos ensinar, nos dizer como falar, como agir. É Ele. Você não evangeliza sem a presença do Espírito Santo. Você não vai evangelizar sem a presença do Espírito Santo. Você precisa ter o Espírito Santo te guiando, te mostrando o caminho e te dizendo o que falar, o que perguntar e como fazer. E antes de qualquer evangelismo, é necessário preparo espiritual. Então faça jejum, faça a leitura da palavra, estude o devocional, se prepare, busque capacitação. Não se esqueça que o inimigo vai fazer de tudo para essa pessoa não aceitar Jesus. E você já tem que estar pronto para isso, já tem que estar preparado com jejum, oração, leitura da palavra e ter o Espírito Santo com você. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse bate-papo, que isso tenha te ajudado e que você venha fazer muitos evangelismos e ganhar muitas almas ainda para Jesus, tá bom? Um beijo no coração, bora aceitar Jesus?